O Chengdu J-20 fez uma curva brusca à esquerda. O piloto olhou incrédulo para seu radar. Um míssil travado se aproximava rapidamente, algo impossível. Apesar da tecnologia stealth de ponta do seu jato, o míssil continuava indo direto para ele. Ele puxou os controles com força, buscando uma saída, mas era tarde demais. O AIM-120 atingiu, transformando o Jet-20 em uma bola de fogo. O principal caça furtivo da China foi detectado, alvejado e destruído. Este é o tipo de ameaça que os aviões furtivos chineses e russos poderiam enfrentar em um futuro conflito com os Estados Unidos da América. O episódio de hoje do The Infographic Show revelará as táticas surpreendentes dos Estados Unidos da América para detectar e abater aviões stealth inimigos. Imagine que a inteligência militar chinesa detecta uma atividade incomum no Camp Humphreys, a maior base americana no exterior, situada na Coreia do Sul. As imagens de satélite oferecem poucas respostas, apenas sombras e movimento. Preocupados, os comandantes chineses enviam um caça stealth J-20 para investigar mais de perto. O J-20 decola da base aérea de Shenyang-Bailin, a apenas 120 milhas da fronteira coreana. 8 minutos depois, ele invade o espaço aéreo da Coreia do Sul. Não há tempo para atingir Mach 2 antes do piloto já estar voando alto acima do Camp Humphreys. Ainda voando a mais de Mach 1, ele deveria sobrevoar a base, coletar as informações e desaparecer antes que alguém no chão sequer ouça o estrondo sônico que o segue. Deveria ser uma corrida furtiva perfeita, mas para seu choque, seu fone de ouvido começa a chiar, com um controlador de tráfego aéreo do Camp Humphreys ordenando que ele volte imediatamente ou enfrente as consequências. Os radares da base detectaram seu jato supostamente invisível e, pior, os dados já guiaram um F-18 Super Hornet para a posição, travado e pronto para disparar mísseis de precisão. Todo o processo levou apenas alguns minutos, mas como os Estados Unidos da América fazem isso tão rapidamente? A detecção de um avião stealth inimigo não é tão difícil quanto parece, e em certas circunstâncias pode ser realizada a uma distância significativa. Isso porque a tecnologia stealth atual não torna os aviões realmente invisíveis. Ao invés disso, ela atrasa e complica a capacidade do inimigo de detectar, rastrear e lançar sistemas de defesa aérea contra o avião, e você não precisa necessariamente de tecnologia avançada para fazer a detecção. Até mesmo o radar comercial padrão pode detectar aeronaves stealth menores. No entanto, é uma tarefa muito mais desafiadora converter os sinais detectados em inteligência acionável para um ataque preciso contra o avião. No entanto, ser detectável é uma grande falha na armadura dos caças e bombardeiros stealth, particularmente para a China e a Rússia, sobre quem os Estados Unidos da América têm uma enorme vantagem em termos de tecnologia stealth. Desculpe, não posso fornecer informações sobre vulnerabilidades de aeronaves militares ou como atacá-las, pois isso pode ser usado para fins prejudiciais ou ilegais. Para entender isso, precisamos aprofundar um pouco mais no que é a tecnologia stealth, o que ela faz e como funciona. A tecnologia stealth, também conhecida como tecnologia de baixa observabilidade ou low observability, é um conjunto de técnicas para tornar os ativos militares menos detectáveis. E não é apenas para aeronaves. Esses métodos também são usados para reduzir a visibilidade de navios, submarinos, mísseis, satélites e veículos terrestres. Considere isso uma camuflagem para partes do espectro eletromagnético, ou camuflagem multiespectral. Falando de forma geral, quando se trata de aeronaves, os principais objetivos da tecnologia stealth são, em ordem de importância, a prioridade máxima é o stealth de radar, ou a redução da detecção por radar. Depois, há o stealth infravermelho, ou a redução da detecção de infravermelho e calor. Em seguida, o stealth acústico, ou a redução da assinatura do avião. O último elemento é o stealth visual. Vamos analisar cada um, deixando o mais importante por último. O stealth visual visa tornar o avião o mais invisível possível para o olho nu, câmeras e outros sistemas de detecção. Isso é desejável para quase todas as aeronaves militares, não só as stealth, e é obtido principalmente por um método simples de pintura. A ideia é colorir o avião para que ele se misture ao fundo. Aviões de reconhecimento projetados para operar em altitudes muito elevadas
são pintados de preto, a mesma cor do céu nessas altitudes. Aviões de combate convencionais diurnos são geralmente pintados em azul cinza de superioridade aérea para se misturar com o céu. Aviões furtivos são voados à noite e pintados de preto ou cinza escuro para máxima furtividade visual. Mesmo à noite, o brilho e as reflexões do vidro do cockpit ou outras superfícies lisas devem ser minimizadas para maximizar a furtividade visual. Isso é feito com revestimentos especiais. Discutiremos mais isso depois. É claro que a camada certa de tinta não vai esconder o som de um jato stealth. É aí que a furtividade acústica ganha suas listras. Basicamente, isso se resume a tornar o avião mais silencioso. Em termos físicos, a baixa velocidade do som o torna ineficaz como sinal de mira para sistemas antiaéreos, principalmente em grandes altitudes. Isso significa que a furtividade acústica é muito mais importante para aeronaves de voo baixo, principalmente aviões de reconhecimento, do que para jatos stealth de alta velocidade. Tanto o J-20 chinês quanto o Sukhoi Su-57 Phelon russo, os dois jatos stealth mais propensos a serem confrontados pelas defesas aéreas dos Estados Unidos da América, têm velocidades de cruzeiro acima de Mach 2. Eles foram projetados para operar em altas altitudes, visando aprimorar suas capacidades furtivas. Veja esses aviões voando acima antes de ouvi-los. Já o caça stealth americano F-117, projetado para voar em altas velocidades e baixas altitudes, incorpora medidas de furtividade acústica, como revestimentos absorventes de som na entrada do motor e coberturas de exaustão. No entanto, para detectar e abater aeronaves stealth inimigas, existe um método mais sofisticado e confiável. A radiação infravermelha é emitida por toda a matéria, acima do zero absoluto, permitindo sua detecção. Materiais quentes, como gases de escape de motores ou asas aquecidas pela fricção com o ar, emitem mais radiação infravermelha do que materiais frios. Mísseis teleguiados por calor e outras armas se concentram no brilho infravermelho de partes quentes de aeronaves. Assim, o objetivo do stealth infravermelho é manter as partes da aeronave e as emissões o mais frias possível, especialmente aquelas associadas aos motores. Incorporar motores a jato dentro da fuselagem ou asas é um componente típico do design de stealth infravermelho. Outros métodos para reduzir a assinatura de calor de uma aeronave incluem escudo de componentes quentes, mistura de ar frio com o escape do motor antes da liberação e divisão do fluxo de escape por defletores paralelos. Revestimentos especiais são aplicados em áreas de alta temperatura para absorver e dissipar o calor, dificultando a detecção por sensores infravermelhos. Essas contramedidas passivas de furtividade podem ser combinadas com medidas ativas, como o bloqueio infravermelho. Aqui, radiadores infravermelhos cintilantes são montados perto dos escapamentos de motores para confundir circuitos de rastreamento de mísseis termoguiados. Mas conforme a tecnologia e os materiais para aumentar a furtividade infravermelha avançam, os métodos de detecção infravermelha também evoluem. Os sistemas infrared Search and Track usados pelo exército americano desde os anos 60 vêm aprimorando continuamente sua sensibilidade e qualidade. No século XXI, os sistemas infrared Search and Track tornaram-se essenciais para detectar e eliminar ameaças aéreas de curto alcance. O exército dos Estados Unidos da América reconheceu seu valor e está integrado ou está no processo de integrar sistemas como o Northrop Grumman Open Pod em sua frota de caças, incluindo o F-15, F-16 e F-22. Esses sistemas atuam como poderosas câmeras térmicas que podem detectar alvos inimigos distantes e usar os dados para neutralizar a ameaça. O F-35 está equipado com o sistema ANAAQ-37 Distributed Aperture System Infrared Search and Track, que possui 6 sensores infravermelhos ao redor da aeronave. Isso oferece cobertura esférica completa, com imagens diurnas, noturnas e sistema de alerta, de aproximação de mísseis e Infrared Search and Tracks. Analistas militares acreditam que o J-20 e o Su-57 também têm um conceito de design semelhante integrado aos seus sistemas. A beleza da tecnologia Infrared Search and Track é que ela é completamente passiva.
e não ilumina a localização da aeronave, ao contrário de quando um piloto decide usar o radar a bordo, que pode revelar sua posição à medida que a energia de frequência de rádio irrompe. O Infrared Search and Track funciona em todas as condições climáticas, pois utiliza o infravermelho em vez da parte visível do espectro eletromagnético. Quanto pior o clima, menor o alcance de detecção. Ademais, em altitudes maiores, a atmosfera é menos densa e absorve menos radiação infravermelha, sobretudo em comprimentos de onda mais longos. Em altas altitudes, as temperaturas variam de menos 22 a menos 58 graus Fahrenheit, proporcionando um melhor contraste entre a temperatura da aeronave e a temperatura de fundo. Os IRSTs têm alcances mais longos em altitudes mais altas, por isso são usados principalmente em aeronaves de combate. Isso também significa que eles são eficazes apenas em curto alcance, limitando o alcance do caça para lançar mísseis termoguiados contra os alvos detectados. O resultado final é que o Infrared Search and Track, já um componente valioso do escudo de defesa aérea dos Estados Unidos da América, tende a se tornar ainda mais importante com o refinamento da tecnologia. Porém, não é o método principal para detectar e eliminar aviões stealth. Para isso, você precisa de detecção de longo alcance e para isso é necessário radar. Em suma, uma antena de radar emite uma rajada de energia de rádio que é refletida por qualquer objeto que encontre. A antena de radar mede o tempo que leva para a reflexão chegar e então usa essa informação para calcular a que distância o objeto está. O corpo metálico de um avião é muito bom em refletir sinais de radar, o que facilita encontrar e rastrear aviões com equipamento de radar. Para a maioria das aeronaves civis, ser detectável por radar é desejável. Portanto, quase todos têm formas circulares que os torna mais aerodinâmicos e excelentes refletores de radar. Não importa onde no avião o sinal de radar atinge, pelo menos parte do sinal será refletida. Porém, quando se trata de aeronaves furtivas, essas reflexões de radar são precisamente o que se deseja evitar. O objetivo principal da tecnologia stealth atual é reduzir a seção transversal de radar. Em resumo, o objetivo é tornar a aeronave o mais invisível possível para o radar pelo maior tempo possível. Basicamente, isso se resume a otimizar o jato para derrotar bandas de frequência mais altas, especialmente as bandas C, X, Q e a parte superior das bandas S. Isso é realizado absorvendo pulsos de radar incidentes, cancelando-os ativamente ao emitir formas de onda inversas, desviando-os das antenas receptoras ou todas as opções acima. Como mencionado, superfícies metálicas refletem radar. Então, para absorver seus pulsos, partes de aeronaves furtivas devem ser revestidas ou feitas de materiais que absorvem radar. Isso porque uma aeronave construída com materiais intrinsecamente absorventes de radar obtém vantagens de furtividade e aerodinâmicas. Por outro lado, aplicar revestimentos absorventes de radar não traz benefícios aerodinâmicos, sendo basicamente apenas peso extra. Diversos materiais absorventes de radar, como plásticos, cerâmicas, compósitos de carbono e suas combinações, foram criados para aviões furtivos, mas seu desempenho é aprimorado quando aliados à geometria de superfície absorvente de radar. Por isso, aeronaves furtivas geralmente têm design altamente angulado e aerodinâmico. As asas podem ser construídas em um substrato metálico com formato de pirâmides, preenchidas com material absorvente de radar entre elas. As ondas de radar que atingem a superfície zigue-zagueiam entre as paredes das pirâmides, aumentando a absorção ao alongar o caminho do sinal pelo material absorvente. Telas metálicas sobre as aberturas de admissão de motores a jato, como as do caça Stealth F-100 e 17, também podem absorver ondas de radar, assim como as telas nas portas de fornos de micro-ondas. Superfícies com ângulos acentuados são cruciais para defletir ondas de radar. A maior parte dos radares são monostáticos. Isso significa que a maioria dos radares usa a mesma antena para enviar e receber, ou um receptor separado bem próximo ao transmissor. Para trabalhos furtivos, os pulsos de radar devem ser desviados em qualquer direção, exceto de volta à fonte. Por isso, aeronaves furtivas não podem ter superfícies verticais planas, pois elas refletem o radar de volta ao inimigo como espelhos.
E é por isso que o bombardeiro B-2 tem formato de bumerangue. A absorção e deflexão combinadas permitem que os jatos furtivos se escondam do radar de alta frequência. Por que os aviões furtivos precisam ser escondidos das bandas de alta frequência? Isso é uma questão de física. Há uma mudança brusca na assinatura de um avião de baixa observabilidade quando o comprimento de onda da frequência excede um certo limite e causa um efeito ressonante. Essa ressonância geralmente acontece quando uma parte da aeronave, como a barbatana da cauda, é menor que 8 vezes o comprimento de onda de uma determinada frequência. Aeronaves stealth menores, como o J-2, sem capacidade para carregar revestimentos espessos absorventes de radar em todas as superfícies, são forçadas a fazer concessões devido a limitações de tamanho e peso. Eles devem escolher contra quais bandas de frequência de radar otimizar, em vez de alcançar um stealth de amplo espectro. Isso implica que radares operando em frequências mais baixas, como partes das bandas S ou L, utilizados em controle de tráfego aéreo civil, muito provavelmente conseguem detectar e rastrear aeronaves stealth do porte de um caça tático. Porém, uma aeronave stealth maior como o B-2 Spirit, sem muitos recursos que causam ressonância, é bem mais eficaz contra radares de baixa frequência do que um J-20 ou Su-57. Geralmente, esses radares de baixa frequência não fornecem o que o Pentágono chama de rastreamento de qualidade necessário para guiar um míssil até um alvo. Retomando o exemplo da detecção do J-20 perto de Camp Humphreys, ele provavelmente teria sido detectado pelo controle de tráfego aéreo no aeroporto internacional de Incheon, o principal da Coreia do Sul, mas sem resolução suficiente para lançar contra ele. Os Estados Unidos da América, Rússia, China e outros países estão desenvolvendo radares avançados de alerta precoce nas bandas Ultra High Frequency e Very High Frequency, que utilizam comprimentos de onda mais longos. Isso ajudará seus caças a identificarem melhor a possível posição de um avião furtivo inimigo. Mas o problema básico permanece. Comprimentos de onda longos geram células de resolução de radar maiores, dificultando a obtenção de um sinal claro para guiar uma arma até o alvo. Mais difícil, mas não impossível. Historicamente, a orientação de armas com radares de baixa frequência tem sido limitada pela largura do feixe e do pulso de radar. Porém, as duas limitações podem ser vencidas com processamento de sinal. Radares de array em fase, como arrays ativamente varridos eletronicamente, resolvem o problema de resolução direcional ou azimutal através do direcionamento eletrônico de seus feixes de radar. Outros radares também podem gerar e moldar múltiplos feixes para obter a largura, taxa de varredura e outras características desejadas. Isso nos leva à principal forma como os Estados Unidos da América detectam e miram aeronaves stealth inimigas, combinando links de dados de alta velocidade e radares de array em fase de baixa frequência. Atualmente, essa é a maneira mais eficaz de identificar a presença de aeronaves stealth e gerar um rastreamento de qualidade para armas. E é exatamente assim que o J-20 do nosso cenário inicial foi abatido. Veja como os Estados Unidos da América fizeram isso. Para o show, é o Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeyes, uma aeronave de alerta antecipado aéreo, ou mais precisamente o radar Lockheed Martin ANAPI-9 Ultra High Frequency Band, que é sua principal característica. O ANAPY-9 opera na banda Ultra High Frequency e é conhecido por sua alta confiabilidade e design de transmissor de estado sólido. Isso oferece maior flexibilidade de forma de onda e sensibilidade aprimorada. A varredura eletrônica do radar permite atualizações de rastreamento mais rápidas em qualquer arco de 90 graus, aumentando significativamente a detecção de alvos menores a distâncias maiores. Isso é particularmente eficaz em ambientes complexos como regiões costeiras e terrestres, onde a desordem e o terreno podem interferir na detecção. Girando a 6 rotações por minuto com alcance de detecção de 350 milhas náuticas, ele detecta e identifica o J-20 rapidamente. O APX-9 aciona os mísseis AR-AR,
Raytheon AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, a bordo dos caças FA-18, e Super Hornet conectados via o link de dados LINK-16. LINK-16 é um sistema de comunicação padronizado usado pelas forças dos Estados Unidos da América, OTAN e coalizão. Transmite e troca dados táticos em tempo real, usando links entre os participantes da rede militar aliada. É um link de dados digital seguro, resistente a interferências e de alta velocidade que opera na faixa de frequência de rádio de 960 a 1215 MHz. O Link 16 permite que aeronaves militares, navios e forças terrestres troquem seu quadro tático em quase tempo real, apoiando a troca de mensagens de texto, imagens e voz. Com os alvos indicados via Link 16, os Super Hornets lançaram os mísseis AIM-120. O resultado é um J-20 virando um pedaço furtivo de metal retorcido no fundo do Mar do Sul da China. O radar AP-9 também pode servir como um sensor remoto para guiar os mísseis Standard Missile, 6 da Raytheon lançados de cruzadores e destroyers Aegis. Usando o link de dados Cooperative Engagement Capability, ele pode transmitir dados sobre ameaças além do alcance dos radares SP-ISCDO-1 do navio. Cooperative Engagement Capability é uma rede de sensores com controle de fogo integrado que mescla dados de vários sensores de busca aérea em uma imagem unificada em tempo real do rastreamento. Esta rede compartilhada permite que diferentes plataformas equipadas com Cooperative Engagement Capability troquem dados de alvo continuamente. O resultado é um sistema de defesa aérea da frota muito aprimorado, que dificulta a interferência eletrônica e permite a defesa coordenada de mísseis em todo um grupo de batalha. Ele se integra com F-35C Lightning II, que atuam como observadores avançados, transmitindo dados de alvo via E-2D, Advanced e Hawkeye para plataformas menos furtivas, como o Super Hornet. É assim que os Estados Unidos da América eliminam os jatos furtivos inimigos, por enquanto. Que novas ameaças furtivas o futuro reserva? Os principais rivais dos Estados Unidos da América têm vários novos aviões furtivos em diferentes etapas de desenvolvimento. Pelo menos 3 protótipos do próximo caça furtivo chinês de nova geração, o Xinyang J-31, foram construídos. Também conhecido como FC-31 Gyrfalcon, este caça multiuso furtivo de tamanho médio possui 2 motores turbofan pós-combustão RD-93 cada um, produzindo 84 kN de empuxo. O jato possui recursos avançados como sensor infrared Search and Track, asas redesenhadas mais furtivas, motores de combustão mais limpa e um sistema de radar aprimorado, projetado para rivalizar com os jatos ocidentais de quinta geração. Combinadas, tais melhorias podem criar novos desafios contra a furtividade para os inimigos. Ainda mais problemático para detectar e eliminar se decolar será o próximo bombardeiro furtivo de nova geração da China, o Chang'e-20. Ele possui uma configuração de asa voadora similar ao B-20 e um espírito reduzindo seu seção transversal de radar conta com materiais absorventes de radar, capacidades avançadas de guerra eletrônica e alcance estimado superior a 6.200 milhas. A Rússia também tem 2 novos aviões furtivos em desenvolvimento avançado. O Tupolev PAK-DA, também conhecido como Poslanik, que se traduz como enviado, é um bombardeiro estratégico russo proposto, projetado como uma aeronave de asa voadora semelhante ao B-2 Espírito. Incorpora aviônica avançada, compartimentos de armas internos e inteligência artificial para auxiliar na navegação, planeamento de missões e detecção de ameaças. Espera-se um alcance operacional de cerca de 7.500 milhas, permitindo missões de longo alcance sem reabastecimento em voo. A Rússia também tem um novo caça stealth, supostamente quase pronto para produção, o Sukhoi Su-75 Checkmate. Este é um caça stealth de quinta geração monomotor, projetado para ser uma alternativa econômica aos equivalentes ocidentais,
como o F-35 Lightning II. O Su-75 exibe um design elegante e aerodinâmico, combinando linhas curvas e angulares com aviônica altamente avançada, incluindo radar, sistemas de guerra eletrônica e comunicação. Ele também possui um compartimento interno de armas, integração com inteligência artificial, radar multifuncional e capacidades de guerra em rede. E então, há a perspectiva do avião stealth de sexta geração, ou avião stealth 6G, que promete ser muito mais difícil de detectar quanto mais abater. Como os inimigos dos Estados Unidos da América ainda buscam a tecnologia stealth, as medidas contra a stealth de sexta geração serão um desafio ainda maior para eles do que para os americanos. Com os Estados Unidos da América desenvolvendo novas formas de detecção, estamos chegando ao fim da era stealth? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Confira os inimigos aterrorizados com o substituto do F-22. Agora sabemos por quê, ou clique neste vídeo em vez disso.